Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez na carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Irmãos, há algumas semanas atrás, nós demos início a um estudo na carta aos Hebreus. Para ser mais específico, nós começamos uma exposição dessa epístola. E nós vimos que nós não sabemos quem é o autor desta carta, mas nós sabemos que, independente de quem seja o autor, esta carta ela foi inspirada pelo Espírito Santo e, portanto, para nós ela é palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ela é autoridade sobre nós, ela é fonte de doutrina para nós. Nós vimos também que este autor, ele escreveu esta carta para cristãos que haviam deixado o judaísmo, ou seja, eram hebreus, pessoas da etnia judaica, que haviam se convertido ao cristianismo. E nós sabemos pelo conteúdo da carta que estas pessoas que haviam se convertido, elas estavam pensando em voltar atrás, em dar um passo para trás e voltar para a sua antiga religião judaica. E este autor, o autor da carta aos Hebreus, ele escreve este texto não apenas como uma carta, não apenas como uma epístola, mas como uma pregação, como uma exortação. E este autor, ele vai apresentar alguns argumentos para fazer com que aqueles irmãos, aqueles convertidos, eles permaneçam firmes na presença do Senhor Jesus Cristo. Eles permaneçam firmes na fé cristã. E o argumento central do autor de Hebreus é que Jesus é superior. Jesus é superior a tudo e a todos. A supremacia de Cristo está aqui no central do conteúdo da carta aos Hebreus. Nós vimos na nossa primeira mensagem que Jesus ele é a revelação superior. Nós vimos isso do versículo 1 até ao versículo 3 do primeiro capítulo da carta aos Hebreus. E nós percebemos que quando ele fala que Jesus ele é a revelação perfeita, a revelação superior, a demonstração de Cristo, da pessoa de Deus, está muito além daquilo que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. E quando ele demonstra isso para nós, através desse texto, ele nos mostra que Jesus ele é o resplendor da glória de Deus, no versículo 3. E ele continua dizendo que ele é a expressa imagem da sua pessoa e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aí nós terminamos a mensagem, a nossa primeira mensagem da exposição da carta aos Hebreus. Contudo, eu quero trazer a atenção de todos vocês para o versículo 4. O versículo 4, ele é a continuação do argumento do autor da carta aos Hebreus. Qual é o argumento? Deixando bem claro, Jesus ele é superior. E ele começou dizendo o quê? Ele começou no versículo 1, dizendo que Jesus ele é a revelação superior. E aí ele apresenta algumas qualidades da pessoa de Jesus Cristo. E no versículo 4, ele vai apresentar mais uma qualidade da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai começar a fazer uma comparação entre Jesus Cristo e os anjos.
E aqui nós temos o segundo argumento do autor da carta aos Hebreus. O primeiro, repito, Jesus é a revelação superior. E o segundo argumento, ao qual nós veremos hoje à noite, é que Jesus, ele é superior aos anjos. Do versículo 4 ao versículo 14, o autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai demonstrar essa verdade, de que Jesus, ele é superior aos anjos. Mas antes de entrarmos profundamente no texto, eu gostaria de lembrar aos irmãos quem são os anjos. Vamos ver algumas verdades a respeito dos anjos. Primeira verdade, os anjos, eles existem. Os anjos, eles não são uma ficção, eles não são um conto de fadas, eles são seres reais, seres que existem e que convivem conosco aqui neste mundo. Isso é muito importante que os irmãos tenham isso em mente. Para nós cristãos, os anjos são um fato, não é uma ficção. São seres reais, seres que existem. Não são seres que existem apenas nos contos de fadas. Muito pelo contrário, são seres que são apresentados pela palavra de Deus como seres reais, seres existentes. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a participação desses anjos na obra de Deus aqui neste mundo. E do primeiro século até os dias de hoje, nós sabemos de testemunhos de servos de Deus que falam da existência desses anjos. Os anjos cooperando com os servos de Deus ao longo da história. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos tenham em mente é que os anjos, eles existem. A segunda coisa que eu quero que os irmãos tenham em mente é, além de existir, os anjos, eles são muitos. Ou seja, eles não só existem, como eles existem aos milhares. São muitos anjos. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 22, na parte B do versículo, o autor vai dizer que são muitos milhares de anjos. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, nós vamos ver o apóstolo João dizendo que existem muitos anjos. E no finalzinho do versículo ele vai dizer que o número deles é de milhões e milhares de milhares. Ou seja, os anjos, eles existem, mas eles existem aos montes. São milhares de anjos, milhões e milhares de milhares. Outra coisa importante a respeito dos anjos é que eles são seres espirituais. Os anjos, eles não são como nós, seres naturais, que estão submissos às leis da natureza. Os anjos, eles são seres que eles ultrapassam isso. Eles estão além das leis da natureza. Eles são seres sobrenaturais, eles são seres espirituais. Um exemplo bem simples. Os anjos, eles não estão debaixo da lei da gravidade como nós estamos. Se nós pularmos de cima de um muro, a tendência pela lei da gravidade é que nós caiamos, né, até ao chão. Os anjos não, os anjos, eles têm a capacidade de voar. Os anjos, eles não são seres materiais que podem ser impedidos por paredes ou por coisas, por objetos. Os anjos, eles ultrapassam paredes, porque eles são seres espirituais. Quantas vezes nós vemos nos relatos bíblicos os anjos entrando em locais aos quais o local está fechado? Quando ele falou com Maria, Maria estava dentro de casa, na sua casa fechada, e o anjo apareceu para ela. E o susto que ela tomou foi grande, tá? E a primeira frase, normalmente quando um anjo aparece, a primeira frase que um anjo diz é: não temas, porque o susto é grande. Não o susto porque ele chegou de uma vez, mas é porque o anjo, ele é um ser poderoso, ele é um ser espiritual, ele é um ser que ele está em um nível ao qual nós não conseguimos explicar plenamente.
porque eles podem estar tanto no céu, como podem estar aqui na terra. Diferente de nós que estamos limitados a este mundo, que só podemos sair deste mundo quando Deus permite, eles, os anjos, eles têm acesso ao céu, eles têm acesso à terra. Outra coisa que é importante para falar a respeito dos anjos, é que os anjos, eles são seres criados. Ou seja, eles não são criadores do mundo. Os anjos, eles são criados. Eles, assim como nós, seres humanos, fomos criados por Deus, os anjos também foram criados por Deus. Como que eu sei disso? No Salmo 148, do versículo 2 ao versículo 5, nós encontramos uma passagem muito interessante. Olha o que é que diz essa passagem, ouçam com atenção. Salmo 148, versículo 2 ao versículo 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Observe essa frase, o Senhor mandou e logo foram criados. O salmista, ele apresenta aqui uma lista de coisas. Dentro dessa lista de coisas que foram criadas, ele inclui os anjos. E ele diz que os anjos, o sol, a lua, as estrelas, o mar, tudo que existe deve louvar a Deus, porque Deus os criou. E para finalizar a respeito dessa questão de Deus ter criado os anjos, lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, nós temos uma passagem muito conhecida que diz o seguinte: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Todas as coisas que existem, com exceção do próprio Criador, foram criadas por Deus. O único que pode dizer que não foi criado é o próprio Deus, pois ele é eterno. Ele existe de eternidade a eternidade, como diz o salmista. Os anjos não. Os anjos, eles tiveram um início. Um dia eles foram criados. Tá ok? Isso é muito importante que os irmãos tenham em mente. Outra coisa importante a respeito dos anjos, antes da gente adentrar no texto de Hebreus, é que os anjos, eles são seres pessoais. Ou seja, eles têm características pessoais. O que é uma característica pessoal? O que é um ser pessoal? É um ser que tem sentimento, é um ser que tem vontade, é um ser que tem inteligência. Essas três características, elas formam, dão as evidências de que aquele ser, ele é um ser pessoal. Por exemplo, Deus, ele é um ser pessoal. Ele tem sentimentos, ele tem vontade e ele tem inteligência. Nós, seres humanos, somos seres pessoais. Nós temos sentimentos, nós temos vontade, nós temos inteligência. Os anjos, da mesma forma, eles têm sentimentos. Lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, diz assim, ó: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. O que é que ele está falando aqui? Que as estrelas da alva, que é uma expressão se referindo aos anjos, elas alegremente cantavam. Então os anjos, eles se alegram em louvar a Deus, eles se alegram em servir a Deus. Um texto muito conhecido está lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, que diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa alegria que há no céu é entre os anjos, é entre esses seres celestiais que estão na presença de Deus. A vontade dos anjos é demonstrada, por exemplo, pelo fato de existirem anjos maus, anjos que deixaram a sua própria natureza santa para desobedecer a Deus, dando assim existência ao que nós chamamos de demônios,
seres malignos, espíritos malignos, que desobedeceram a Deus, deixaram o seu estado angelical e passaram a ser inimigo de Deus e inimigos do seu povo. Como é o exemplo de Satanás, o diabo, que antes de ser inimigo de Deus, ele era um querubim do Senhor. E o fato deles serem seres inteligentes é que quando eles se comunicam com seres humanos, eles se comunicam de forma verbal, de forma inteligível, de forma racional. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras, como por exemplo, é o exemplo do profeta Daniel, que o anjo Gabriel chega para ele e explica para ele as visões que Daniel estava tendo, e explica para ele as profecias que estavam para se cumprir. Então os anjos, eles têm capacidade racional, capacidade cognitiva, capacidade intelectual. Então, por conta disso, nós entendemos que estes anjos são seres pessoais, seres com características de personalidade, características pessoais. Para finalizar a respeito da questão dos anjos, eles têm capacitações maiores do que a nossa, ok? Isso é muito importante a gente falar. Várias vezes nas Escrituras nós vemos um anjo vencendo a batalha contra um exército. Várias vezes nas Escrituras nós vemos anjos fazendo coisas que estão longe do nosso alcance. Diz lá no Evangelho de João que em um determinado tanque, o tanque de Betesda, havia um anjo que descia ali e movia as águas, e aquele anjo, ele curava a primeira pessoa que entrava naquele tanque. Então esses anjos, eles têm capacidades sobre-humanas, capacidades que vão além das nossas capacidades humanas comuns. Então os anjos são seres poderosos, são seres que existem aos montes e são seres poderosos. E para a cultura judaica, os anjos são muito importantes. Eu não sei se vocês sabem, mas para o povo judeu, a lei foi dada por intermédio de anjos. Olha o que é que diz Gálatas capítulo 3, versículo 19. Ouçam com atenção, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Logo, para que é a lei? Que o apóstolo Paulo perguntando, logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então o apóstolo Paulo, ele entende, né, e nós sabemos que isso daqui é verdade, ele entende que a lei foi entregue nas mãos de Moisés por anjos. Tá? Outro fato que corrobora com isso é a pregação de Estevão. Lá em Atos capítulo 7, nós temos a pregação de Estevão. E no meio da pregação de Estevão, ele diz o seguinte, lá no versículo 30 do capítulo 7. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Aqui, o Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, ele está dizendo que aquela manifestação que Moisés viu foi a manifestação do anjo do Senhor. E, voltando aqui para a carta aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 2, nós vamos ver no início do capítulo, que o autor de Hebreus, ele faz uma comparação com a salvação que nos foi dada por intermédio de Jesus Cristo, com aquela lei que foi falada pelos anjos, como diz ali o versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, irmãos, eu corri bastante aqui para fazer essa pequena introdução para vocês a respeito de quem são os anjos, para que nós possamos entender melhor o que é que o autor da carta aos Hebreus, ele quer apresentar para aqueles destinatários, para aqueles cristãos que estavam pensando em voltar para a antiga religião judaica. Então, o que é que o autor aos Hebreus ele está dizendo aqui?
Está dizendo o seguinte, olha, vocês que estão pensando em voltar, em virar as costas para Cristo, vocês estão fazendo de forma errada, porque vocês estão voltando para uma revelação inferior, porque Jesus Cristo é a revelação superior. E vocês estão voltando para uma lei, para algo que foi entregue por intermédio de anjos, sendo que você tem uma lei, você tem uma salvação que foi entregue pelo próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o argumento do autor aos Hebreus. E ele começa dizendo o seguinte no versículo 4. Acompanhe comigo aí, Hebreus capítulo 1, versículo 4. Ele começa dizendo o seguinte, falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, isso aqui é muito importante. Quando o autor de Hebreus ele usa a palavra feito, ele não está se referindo a algo criado, mas a algo colocado. Ok? Um exemplo. Quando alguém é promovido em uma empresa, aquela pessoa ela foi colocada em um cargo acima do que era o cargo anterior. Tá? Tipo, alguém está trabalhando lá na base operacional, né? Como nós costumamos dizer aqui no Ceará, é ureia seca, né? Peão. E aí ele é promovido a gerente. Então nós podemos dizer que ele foi feito gerente. O dono da empresa foi, pegou ele e fez ele um gerente. Então o feito aqui que o autor de Hebreus está falando no início do versículo, não é a ideia de ser criado, porque Jesus Cristo ele não tem início. Ele não foi criado, porque ele é criador, ele é Deus, ele é eterno. Então nós não podemos dizer que Jesus Cristo ele tem início, ok? Isso é muito importante. Continuando na interpretação da frase, ele diz assim, ó, feito tanto mais excelente do que os anjos. Ele está falando que Jesus Cristo ele foi colocado em uma posição que está acima dos anjos. Nós podemos confirmar isso na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 22, ele diz assim, ó, o qual, falando de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Quando Jesus Cristo ele morreu e ele ressuscitou, ele foi elevado às alturas e ele foi posto em um local em que nenhum outro foi colocado. Ele sentou no trono de Deus, à destra de Deus. E assim Jesus hoje, ele está acima de todo o poder, de toda a potestade, de toda a autoridade. Ele está acima até dos anjos. Jesus, como homem, isso é muito importante. Jesus, ele se fez homem, e como homem ele morreu, e ele ressuscitou, e ele foi colocado à destra de Deus. E como homem, ele está acima dos anjos. 100% Deus, 100% homem. Não há nenhum anjo que possa com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele está acima de todos, acima de tudo e acima de todos. Ainda no versículo 4 de Hebreus, nós podemos ver o seguinte, que ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Gente, o nome de Jesus Cristo, como nós cantamos hoje no culto, é precioso. Lembra? Nós cantamos, este nome é precioso. Gente, o nome de Jesus Cristo, ele tem poder, tá? E olha, gente, eu não estou falando da palavra, eu não estou falando da grafia. Tem muita gente que confunde. O nome aqui se refere à pessoa, não à grafia do nome. Tem gente que está preocupado se Jesus se escreve Jesus, ou Jesus, ou tem que falar Yeshua no aramaico, porque se o nome tem poder, se o nome está acima de todo nome, então nós devemos prestar atenção na grafia do nome.
Gente, a preocupação não é na grafia, não é na escrita, a preocupação é na pessoa. Jesus, ele tem um nome que está acima de qualquer outro. Ele é a pessoa dele, o nome se refere a ele, não é a grafia. Tanto é que se alguém nascer hoje, numa maternidade aqui em Fortaleza, ou em qualquer outra cidade, e o pai e a mãe quiser dar o nome daquela criança de Jesus, não há problema nenhum, a pessoa vai lá e coloca na certidão de nascimento que o nome daquela criança é Jesus. Aquela criança, ela está sentada à destra de Deus nas alturas? Não, é óbvio que não, porque aquela criança não é a pessoa de Jesus, o Filho unigênito de Deus. O nome se refere aqui à pessoa, é uma identidade, é um título que a pessoa tem. E isso é muito importante, para que os irmãos não confundam. É porque, irmãos, a gente vive num contexto em que boa parte dos nossos irmãos, dos nossos queridos cristãos, irmãos de outras denominações, ou até aqui no nosso meio, são pessoas que se converteram e vieram de outras religiões. E em outras religiões, não no cristianismo, tá? Mas em outras religiões, se crê em palavras mágicas, se crê em feitiço. Olha, se você falar essa palavra vai abrir portas, né? Como a gente aprende naquelas histórias infantis, que se você falar abracadabra, as coisas acontecem. Gente, nós que somos cristãos, nós não cremos nisso. Isso aí é magia, isso aí é feitiçaria. Nós cremos em alguém, nós não cremos apenas em uma palavra, o nome Jesus. Nós cremos em alguém, no alguém que está por trás desse nome. Aquela pessoa que carrega esse nome é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que morreu, ressuscitou, foi elevado às alturas e está sentado à destra de Deus, acima de todo nome, acima de qualquer anjo. Irmãos, isso é muito importante. O nome de Jesus é muito importante. Olha o que é que diz o livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele usa a palavra nome aqui, ele está se referindo a uma pessoa, ok? Isso é muito importante. Continuando, para a gente tentar terminar aqui a exposição até o versículo 14. O versículo 5, ele diz o seguinte, olhem comigo aí, Hebreus capítulo 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Irmãos, o autor de Hebreus, ele está argumentando aqui que Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito de Deus. O famoso coração da Bíblia, o versículo de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E que palavra é essa? Unigênito. Que palavra estranha é essa? Irmãos, essa é uma palavra que é traduzida lá do original grego, a palavra monogênesis. Mono, único. Gênesis, gerado. Então é uni, de único, e gênito, de gerado. É o Filho único de Deus que tem a mesma essência de Deus. Porque lembra, nós somos filhos de Deus por adoção. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que os anjos são filhos de Deus. Mas Jesus Cristo, ele não é apenas filho de Deus. Ele é Filho unigênito de Deus. Ele é o único que tem a mesma essência do Pai. Ele é o único que pode dizer que é igual ao Pai. Por quê? Porque ele também é Deus. Isso é muito importante. É isso que está sendo enfatizado pelo autor de Hebreus. E para corroborar com esse ensinamento, ele cita 2 versículos do Antigo Testamento.
A frase, tu és meu filho, hoje te gerei, está lá em Salmo, capítulo 2, versículo 7. E a frase, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, está em duas passagens lá do Antigo Testamento da mesma forma. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, e primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, do versículo 13 ao versículo 14. O que é que lá essas passagens estão falando? Essa passagem de Crônicas e essa passagem do livro de Samuel. É uma profecia que Deus está fazendo a Davi, prometendo a Davi que daria um filho a Davi, e que este filho de Davi seria filho de Deus. Tá? Então, a profecia ela se cumpre em parte no nascimento de Salomão e ela se cumpre plenamente em sua completude no nascimento de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria. Tá? É por isso que ele diz, eu hoje te gerei. A questão se refere ali à geração de Jesus no ventre de Maria. O fato de Jesus Cristo estar se fazendo homem. Porque lembra, Jesus já existia desde a eternidade. Mas em um momento, em um determinado momento da história, ele vem ao mundo e ele se faz homem como um de nós. Gente, a filiação de Jesus ela é muito importante. Em várias passagens das Escrituras, o Senhor Jesus Cristo ele usa a seguinte frase: meu Pai que está no céu. Quem lê a Bíblia, quem tem o costume de ler a Bíblia, sabe disso. Várias vezes Jesus diz, meu Pai que está no céu. Ele se identifica como o Filho de Deus. Em outras passagens ele diz, meu Pai celestial. Ele é o Filho de Deus. Ainda nessa mesma pegada, nessa mesma argumentação, o autor de Hebreus ele fala o seguinte no versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui o autor de Hebreus ele foca outra verdade a respeito da filiação de Jesus. No versículo 5 nós entendemos que Jesus ele é o Filho unigênito. E no versículo 6, nós entendemos que ele é o filho primogênito. E o que é que significa isso? Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, para que os irmãos não caiam em heresias, para que os irmãos não cometam erros de interpretação. Eu já disse aos irmãos aqui nesta mensagem, que Jesus ele não teve início, porque ele é Deus e ele é eterno. Ele existe de eternidade a eternidade. Ele não teve um começo. Não existe nenhum momento na história do mundo em que Jesus não existiu. Ele sempre existiu. A Bíblia diz que no princípio ele estava com Deus. Lembra? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele existe antes do mundo. Antes do mundo existir, ele já existia, porque ele é Deus. Só que alguns tentam diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Eles tentam dizer que Jesus, ele não é Deus. Eles tentam dizer que Jesus, ele é apenas um Deus menor, um Deus diminuído, um Deus que teve início. E para reforçar esse argumento deles, eles usam esse versículo aqui. Está vendo? Ó? A Bíblia está dizendo que Jesus é o primogênito. Isso significa que ele é o primeiro. E se ele é o primeiro, significa que ele foi o primeiro a ser criado. Será que é isso que a Bíblia diz? Irmãos, não é isso. A palavra primogênito, ela não significa apenas o primeiro. Ela também tem outros significados. Uma coisa que eu sempre tenho enfatizado aqui para os irmãos, que é uma questão técnica muito importante para a interpretação de qualquer texto, principalmente para a interpretação da Bíblia. Existe uma palavrinha técnica chamada polissemia. Eu vou repetir para que os irmãos decorem. Polissemia. O que é a polissemia? É quando uma palavra ela possui mais de um sentido. Vou repetir. Polissemia é quando uma palavra ela possui mais de um sentido. Eu já falei isso aqui várias vezes aqui para os irmãos. Um exemplo que eu gosto de dar. A palavra manga. Ela pode significar a manga da camisa
e ela pode significar uma coisa completamente diferente, como, por exemplo, uma fruta. Mas a palavra é a mesma, manga, mas o significado é diferente. E como é que a gente sabe qual é o significado? A partir do contexto. O contexto em que aquela palavra está inserida, vocês vão descobrir qual é o significado da palavra. Da mesma forma, a palavra primogênito, ela tem mais de um sentido nas Escrituras. Ela pode significar aquele que nasceu primeiro, mas ela pode significar também aquele que tem a preeminência em posição. Ou seja, aquele que tem um status maior, aquele que tem um cargo maior, aquele que tem a preeminência. Eu posso compartilhar com os irmãos isso. Por exemplo, Êxodo, capítulo 4, diz o seguinte. Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Então dirás a Faraó, preste atenção, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Irmãos, vocês sabem que Israel é um povo, né? Vocês sabem disso, não sabem? Mas vocês também sabem que Israel não foi o primeiro povo a existir, não, viu? Porque lembra, a nação de Israel foi estabelecida quando Deus chama Abraão, que já estava em uma cidade, no meio de um povo, a cidade chamada Ur, no meio do povo dos caldeus, e aí Deus chama Abraão. E aí Deus dá um filho a Abraão, que é Isaac, e Deus dá um filho a Isaac, que é Jacó, e Deus dá o nome a Jacó de Israel, e Israel é o pai da nação de Israel. Mas antes de Israel, já existiam os caldeus. Antes de Israel, já existiam vários povos descendentes de Sem, descendentes de Cã, descendentes de Jafé, os filhos de Noé. Vários povos se formaram dali. Israel é apenas um povo no meio daquela multidão de povos. E eles não foram o primeiro a existir. Mas eles são o que tem a preeminência diante de Deus. Quando Deus diz assim para Faraó, olha, Israel é o meu primogênito, o que é que ele está querendo dizer? Israel é aquele que para mim tem a preeminência. Ele está acima de vocês. Para Deus, Israel estava acima do Egito, apesar do Egito ser um povo mais antigo. Vocês estão entendendo isso? E quando a Bíblia fala que Jesus, ele é o primogênito, aqui nesse versículo de Hebreus, está se referindo ao fato de Jesus ter a preeminência. Ele está acima dos anjos. Ele está acima de todos. Ele é o filho primogênito. É essa a ideia. Ok? Os irmãos entenderam isso? Para que os irmãos não cometam heresia. Por favor, nunca digam que Jesus foi o primeiro a ser criado. Porque Jesus, ele não foi criado. Ele é criador e não criatura. Quando a Bíblia se refere a ele como primogênito, é na ideia de ele ter o status maior, a posição maior. Ele tem a preeminência. Dando continuidade, ainda no versículo 6, o autor aos Hebreus, ele cita mais um versículo. Ele vai citar a seguinte frase: e todos os anjos de Deus o adorem. E aqui nessa frase, nós entendemos qual é o argumento do autor aos Hebreus. Porque lembra, lá no versículo 4, ele começou dizendo, ele está acima dos anjos, foi dado um nome a ele maior do que qualquer outro. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, os anjos de Deus, eles são criaturas. Os anjos de Deus, eles devem adorar a Deus. Mas Jesus Cristo, ele não é uma criatura. Jesus Cristo, ele é alguém que é digno de adoração. Que os anjos de Deus o adorem. O que é que o autor de Hebreus está dizendo aqui para os destinatários da carta? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês que querem voltar para as tradições judaicas, saiba que as tradições judaicas, elas tiveram origem nos anjos.
E nós estamos falando aqui de alguém que está acima dos anjos. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é aquele a qual os anjos devem adorá-lo. E não o contrário. Enquanto Jesus, ele é Deus, os anjos são seus súditos que devem adorá-lo. Enquanto Jesus é o Criador, os anjos são criatura. Jesus é aquele que está acima dos anjos. E o autor aos Hebreus, ele ainda continua, do versículo 7 ao versículo 8. Ele diz o seguinte: e em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha a comparação que ele faz entre Jesus e os anjos. Enquanto os anjos são apenas ministros, Jesus é o rei. Enquanto os anjos são aqueles que são servos, enviados para cumprir missões, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, é o rei, é aquele que dá a ordem, é aquele que está acima dos anjos. A palavra trono aqui dá a ideia de autoridade do Senhor Jesus Cristo. E a palavra trono aqui, ela é colocada lado a lado com o cetro, que é aquele bastão que o rei segura. Também é um sinal de autoridade. Cristo Jesus, ele tem autoridade sobre os anjos. Seja eles anjos bons, ou seja eles anjos ruins. Quantas vezes Jesus Cristo não chegou na presença de um endemoniado e ele diz, sai. E o demônio fez o quê? Saiu. Ele tem autoridade sobre os anjos bons e sobre os anjos maus. O autor aos Hebreus ainda continua no versículo 9. Ele diz assim, ó: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Eu não sei se os irmãos têm percebido. Nesse trecho da carta aos Hebreus, o autor ele enfatiza a divindade de Cristo. Ele diz assim, ó: Deus, o teu Deus, te ungiu. Ele olha para Cristo, ele chama Cristo de Deus. E ele diz que o Deus Pai ungiu a ele. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele agia por intermédio do Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 19, diz assim, ó. Aqui é Jesus Cristo lendo a passagem de Isaías. Ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Repetindo o início: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus Cristo. Ele foi ungido pelo Pai. Irmãos, a palavra Cristo é a mesma coisa da palavra Messias, que se a gente for traduzir para o português, tanto a palavra Cristo no grego como a palavra Messias lá no hebraico, se a gente for traduzir para o português, é simplesmente a palavra ungido. Quando a gente chama Jesus de Cristo, nós estamos chamando ele de ungido. Aquele ao qual o Espírito Santo foi derramado sobre eles sem medida. Ele agiu por intermédio do Espírito Santo do Senhor. Os anjos, eles não são assim. Enquanto que os anjos são espíritos ministradores, são como labaredas de fogo, são sim, eles têm poder de consumir, mas Jesus Cristo está acima deles. Porque Jesus Cristo é, como eu já disse na própria frase, ele é o Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, o Rei justo, como diz aí no versículo, que ele ama a justiça
e ele odeia a iniquidade. O versículo 10 vai começar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, olha só. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Jesus Cristo, ele é o fundador da terra, ele é o Criador, enquanto os anjos são apenas criaturas. Irmãos, o versículo 11, o 12, diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O que é que ele está falando aqui? Do versículo 10 ao versículo 12. Jesus Cristo, ele é aquele que fundou a terra. A terra, o nosso planeta, ele um dia terá fim. É como uma roupa. Ela fica velha, aí ele vem, tira essa roupa velha e ele veste uma roupa nova. Certo? Jesus Cristo, ele fará isso. Ele fará novos céus e nova terra. Mas ele, Jesus Cristo, permanece o mesmo. Este mundo passa, mas o Senhor permanece. É isso que o autor está enfatizando aqui. A imutabilidade do Senhor. E ele finaliza no versículo 13 e no versículo 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O autor de Hebreus ele termina com a pergunta. Se você prefere seguir a anjos ao invés de Jesus Cristo, ele te pergunta: a qual dos anjos o Senhor Deus, o Pai, chamou para estar sentado à destra dele? Nenhum. Nem Miguel, nem Lúcifer, nem Gabriel, nem qualquer anjo está sentado à destra de Deus, pois lá é o lugar de Jesus Cristo. O único que está sentado à destra de Deus nas alturas. Eu fico muito impactado quando eu leio o livro de Apocalipse, porque João, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele tem visões do céu. E ele vê coisas acontecendo no céu. E quando ele vê Jesus no céu, Jesus está numa aparência nova. Ele diz que vê Jesus com os cabelos brancos, né? Ele dá uma descrição de Jesus Cristo grandiosa. E aquilo é tão impactante que ele desmaia. E aí Jesus toca nele e diz: não temas, eu sou aquele que morri e estou vivo. Em um determinado momento, um anjo leva o apóstolo João na presença do trono e ele vê um livro que está selado por dentro e por fora. E ele chora porque dizem a ele que ninguém pode abrir aquele livro. Mas aí ele vê o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus vem e ele abre, ele quebra os selos daquele livro. Porque ele é aquele que está acima de todo nome. Ele é aquele que está acima de qualquer anjo. Na presença do trono de Deus, nós sabemos que tem 4 querubins, seres aterrorizantes, seres com 4 rostos, 6 asas. 4 querubins estão na presença do trono. Mas Cristo não está na presença do trono. Ele está sentado no trono, porque ele é rei, ele é Deus, ele é o Senhor. Não compare Jesus Cristo com os anjos. Não compare a revelação que nós temos por meio de Jesus Cristo com aquilo que foi entregue por meio de anjos. É muito triste a gente ver pessoas comparando a religião cristã com a religião muçulmana, como se fosse a mesma coisa. A religião muçulmana, ela teve origem em demônios. Demônios travestidos de anjos apareceram para o profeta Maomé e passaram aquela revelação para ele. Da mesma forma aconteceu com o livro dos Mormons.
É triste ver as pessoas comparando o livro dos Mormons com as Escrituras. Não há comparação. Porque o Cristo das Escrituras, ele é Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Todos os anjos estão debaixo dele. A palavra de Deus diz lá em Efésios, eu gostaria que os irmãos abrissem essa passagem comigo, por favor. Lá em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 20. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 20. Aquele falando que Deus manifestou em Cristo o seu poder. Olha só. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. E prestem atenção aqui, irmãos. E pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Irmãos, Cristo é aquele que está acima de toda potestade, de todo domínio, de toda autoridade. Não há rei que se compare a Cristo. Não há potestade, seres espirituais que se compare a Cristo. Ele está sentado à destra do Senhor nas alturas. E louvado seja Ele por toda a eternidade. Ele é o Senhor. Este é o Senhor ao qual nós adoramos. Nós não adoramos a um ser espiritual apenas. Nós adoramos aquele Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós, viveu como um de nós seres humanos, morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado pelo poder de Deus, foi elevado às alturas e está à destra de Deus, no trono de Deus, reinando sobre todo o mundo, reinando de forma soberana. Ele é o nosso Senhor. Glória seja dada a Ele eternamente. Para concluir, irmãos, eu gostaria que os irmãos refletissem comigo em algumas verdades. A palavra de Deus diz que, apesar de o Senhor Jesus Cristo, Ele está na presença do Pai lá no céu, nas alturas, na destra de Deus, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele também é onipresente. E Ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Então, da mesma forma como Ele está presente no trono de Deus, Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, pensem sobre isso. Jesus está aqui no meio de nós. Ele está sendo adorado por nós. Nós estamos na presença do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Nós estamos na presença daquele que chega em um determinado ambiente e os anjos se dobram diante dele. É este Jesus Cristo que morreu por ti e que garante a sua salvação. Ele quer que você viva em santidade. Se os anjos, que são seres espirituais, que estão acima de nós, reverenciam o Senhor, por que é que nós, muitas vezes, que nos dizemos cristãos, somos rebeldes, tratamos o Senhor como se fosse um qualquer? O que foi que aconteceu com a igreja? O cabeça da igreja é aquele nome que está acima de todo nome. E a gente trata Jesus como se ele fosse um qualquer.
Irmãos, pensem nisso. Quando você entra no seu quarto para orar, quando você está lendo a Bíblia, você está se relacionando com o Rei dos Reis. O livro de Filipenses diz que quando Jesus Cristo voltar, todo o joelho se dobrará. E é interessante que lá ele cita que os próprios anjos se dobrarão diante dele. Ele convida você a ser um súdito dele, a ser um servo dele. Não apenas servo, a fazer parte da família dele. Mas uma coisa é certa. Você vem por uma decisão. Ele coloca diante de ti que você decida servir a ele. E você dobra-se diante dele voluntariamente. A palavra de Deus diz que não é por força que alguém se converte, mas é pelo poder de Deus. E bem-aventurado aquele que se converte e dobra seus joelhos alegremente diante do Rei. E triste daquele que dobrará o seu joelho apenas quando o Senhor vier diante dele como um juiz para derramar a sua ira. Porque o joelho se dobrará. O seu joelho se dobrará, querendo ou não. A outra verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os anjos são seres interessantes. Né? Nós vimos, né? Até faz parte da cultura o pessoal fazer filmes sobre anjos, escreverem livros sobre anjos. Eu quero que os irmãos tenham uma coisa em mente. O livro de Hebreus, o versículo 14, diz assim, ó: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são servos de Deus. E eles são enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Agora, não entenda isso mal. Você e eu não somos maior do que os anjos. Porque tem gente que entende isso daqui como se nós fôssemos autoridade sobre os anjos. Não, a autoridade sobre os anjos é Cristo. Mas Cristo envia os anjos para servir a favor dos seus servos. Nós vemos isso nas Escrituras. O apóstolo Pedro, quando estava preso lá no livro de Atos, ele foi resgatado por um anjo. O evangelista Filipe, enquanto evangelizava, um anjo do Senhor veio e levou ele para outro canto para evangelizar o eunuco. Eles estão servindo, mas não servindo a nós. Eles servem a favor de nós, mas eles servem a Deus. Eles cumprem ordens de Deus. Nós vemos isso no livro de Apocalipse. O anjo auxiliando o apóstolo João nas visões que ele está tendo ali. E o curioso é que no final do livro de Apocalipse, João tenta se ajoelhar diante do anjo. E o anjo diz: não faça isso, porque eu sou um conservo teu. O que é um conservo? É um servo igual. Nós dois somos servos de Deus. Não faça isso, ajoelhe-se apenas diante de Deus. Porque Ele, Deus, é digno de adoração. Os anjos não. Lembre-se disso. Os anjos de Deus, eles não aceitam adoração, porque a adoração pertence só a Deus. Se você sabe de um anjo que está recebendo adoração, ou de uma religião que adora a anjos, saiba que essa religião é demoníaca. E esse anjo, na verdade, é um demônio. Porque a adoração, ela é direcionada apenas a Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que está acima dos anjos. Jesus Cristo merece ser adorado. Por quê? Porque Ele está acima dos anjos. Lembre-se disso. Nós adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a quem os anjos se submetem e dobram os seus joelhos. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, envia os teus anjos, ó Pai,
Coloca teus anjos para nos auxiliar aqui neste mundo. Mas, ó Deus, sabemos o como é impactante em nossas vidas a presença dos anjos. Mas, Deus, nós não queremos só isso. Nós queremos a tua presença, Santo Deus. Nós queremos a ti. Esteja em nosso meio, Pai. Esteja conosco. Fortalece-nos, Deus. Fortalece-nos. Ó Deus, guarda-nos. Livra-nos de todo o mal. Protege-nos, Pai. Senhor Deus, ajuda-nos a ver a tua glória, a ver o teu senhorio, a ver o teu poder, a reconhecer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Ó Deus Santo, ajuda-nos a viver com isso em mente, sabendo que o Senhor é que protege as nossas famílias, é que protege as nossas casas, é o Senhor que protege as nossas crianças, Pai. É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira, é o Senhor que governa o mundo de forma soberana. Ó Deus, que o Senhor seja louvado eternamente, Santo Deus. Que o Senhor seja louvado. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.